Boa noite, meus irmãos, graças e paz a todos que nos acompanham nesse canal. Chegamos aqui a mais uma feira e, portanto, mais um estudo bíblico no Catecismo Maior de Westminster. Dessa vez nós estudaremos a pergunta de número 74 do Catecismo Maior, que fala sobre a adoção. Então vamos ler a pergunta, depois texto bíblico em 1 João, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 74, o que é adoção? E assim a resposta. Adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho, Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus. Trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e suas dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus e feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Pois 1 João capítulo 1, capítulo 3, verso 1, o texto diz: Vede que grande amor nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Depois no 2 ele ratifica isso. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Vamos orar, meus irmãos, pedir a graça de Deus? Ajuda-nos, Senhor, agora que estamos diante da Tua palavra, nós pedimos a Tua bênção, em consideração destes assuntos, especialmente do tópico da doutrina da adoção, para que nós a entendamos não somente em seus termos técnicos, teóricos, mas as implicações disso para a nossa vida, como que isso transforma o nosso modo de viver. Ajuda-nos, Pai, também a fazê-lo não só através da Escritura Sagrada, única fonte de verdade, mas também fazê-lo através de irmãos que estudaram a tua palavra, irmãos fiéis, piedosos, e legaram a nós um ensino valioso da sua dedicação. Assim nós pedimos que o Senhor faça transformando, portanto, o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós, mais uma vez aqui, somos expostos à mesma linguagem por parte do Catecismo Maior de Westminster, né? Dessa vez definindo a adoção como um ato da livre graça de Deus. E assim como quando estudamos a justificação e outros tópicos que também são destacados como atos da livre graça de Deus, isso nos ensina algumas coisas. A começar pelo fato de que, da mesma forma que a justificação, a adoção é um ato único, não um processo, e um ato possível por causa da vida e obra de Jesus Cristo. É o que os estudiosos, né, os teólogos de Westminster deixam claro, e o que nós reconhecemos também pela expressão graça. Não havia nada em nós, mais tarde a gente vai considerar isso como uma ênfase, mas não havia nada em nós que nos tornasse merecedores de alguma forma desta adoção, de sermos adotados à família da fé. Portanto, um ato gracioso, possível por causa da vida e obra de Jesus Cristo, e um ato pontual, legal. Aos Efésios, Paulo escreve no capítulo 1, verso 5, texto que nós já lemos algumas vezes nas últimas semanas. Deus diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, nós reconhecemos que a adoção, meus irmãos, ela não só tem essa semelhança com a justificação, de ser um ato gracioso possível por causa de Jesus Cristo, como vimos aqui em Efésios, mas também que a adoção só é possível por causa da justificação. Somente os que foram previamente justificados, né? Por isso que o catecismo deixa claro, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus. Portanto, assim como a justificação pela fé nos traz paz com Deus, ao declarar o pecador justo, ela também nos conduz a uma nova realidade, uma nova identidade. Nós somos agora declarados filhos de Deus. João capítulo 1, texto que também já lemos algumas vezes, verso de número 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo, eles são recebidos, são adotados à família da fé. Então, da mesma forma que a justificação
A adoção é um ato legal, é um ato jurídico, pelo qual Deus coloca o pecador no estado de filho, mas não o transforma interiormente, da mesma forma que os pais não transformam simplesmente por adotar uma criança essa criança, não transformam suas condutas, os seus valores, os seus princípios simplesmente pelo ato da adoção, pela declaração jurídica lá do juiz na corte de que agora aquele filho pertence àquela família, ele é filho daqueles pais. Em virtude, então, da nossa adoção, nós, os crentes, somos iniciados na família de Deus. Agora estamos, portanto, sob a tutela de, estamos numa condição de obediência paternal e, ao mesmo tempo, nós passamos a ter todos os direitos e privilégios dessa filiação. Como implicação disso, nós reconhecemos também, meus irmãos, que nem todos os seres humanos são filhos de Deus, somente os justificados. Seria incorreto nós dizermos que todos são filhos de Deus ou considerarmos dessa forma. Olha, Deus te ama porque você é um filho de Deus. Essa expressão ela é falaciosa, ela não é verdadeira. Os filhos de Deus são apenas aqueles que foram declarados como tendo sido adotados através dos méritos de Cristo Jesus. Somente esses. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus são de fato filhos de Deus. Então, como nós pudemos já observar em Efésios 1, verso 5, a adoção é em Cristo e por amor de Cristo. Mas escrevendo aos Gálatas, Paulo nos oferece um outro contorno dessa nova realidade, ao afirmar que não só a adoção é através de Jesus Cristo, mas de que o objetivo da vinda de Cristo a este mundo era a adoção dos eleitos à família de Deus. De modo que quando Jesus se entregou em nosso favor, ele tinha em vista essa obra maravilhosa. Gálatas capítulo 4, verso 4, o texto diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Além do mais, nós reconhecemos que a adoção diz respeito não só a uma. Não tem só na adoção trabalho, obra de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, mas a adoção diz respeito a uma ação trinitária da parte de Deus. Então, o Pai, ele é o amor divino que nos predestina para a adoção e envia o Filho com este propósito de nos adotar. O Filho de Deus, naturalmente, nós já vimos, é o nosso Redentor, aquele que nos amou, que nos resgatou da ameaça de morte que a lei nos trazia por sermos pecadores, tornando-se maldição em nosso lugar, pecado em nosso lugar. O Espírito Santo, o Espírito do Filho, que aparece no texto do Catecismo e também em Gálatas 4:6, mas depois a gente vai ler esse texto, ou o Espírito de adoção, como Paulo destaca aos Romanos, permitiu-nos clamar por nossa salvação a Deus, como olhar. O Espírito Santo permite-nos clamar por nossa salvação a Deus, como nosso Pai, além de nos assegurar no nosso íntimo que nós somos também filhos, filhos de Deus. Mas o catecismo, além desses aspectos fundamentais a respeito da adoção, conta também da adoção em termos dos seus privilégios, dos seus benefícios, né? Então, aqueles que são adotados em Cristo, são 6 aqui os privilégios mencionados, eles são recebidos como filhos de Deus. Isso é o benefício principal, né? É o que nós temos considerado, é o próprio fundamento. E os outros benefícios decorrem deste aqui. Alguns textos que nos permitem perceber essa realidade. 2 Coríntios, no 6, o verso 18, diz assim: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-o-Poderoso. Em consequência deste aspecto da adoção e de que nós somos recebidos como filhos de Deus, nós reconhecemos que somos inseridos também em uma nova família. Está claro, lá em 1 Timóteo, ele está orientando o jovem pastor Timóteo a respeito da forma como ele deve lidar com as diferentes faixas etárias e pessoas na sua igreja. E ele diz: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza.
Esse texto tem outro objetivo, ele não está falando da adoção, naturalmente, mas aqui nós percebemos na relação eclesiástica, do corpo de Cristo, essa relação familiar na qual nós somos inseridos. Nós somos irmãos em Cristo e devemos tratar e lidar uns com os outros reconhecendo essa relação familiar. O catecismo também diz que aqueles que são adotados trazem o nome do. Significa que, factualmente, esta adoção representa uma nova realidade, uma nova identidade. Identidade. O nome é transformado, né? Como se você recebesse um novo meio de ser identificado. Então, os eleitos passam a responder pelo nome de Deus, pertencer ao povo que se chama pelo nome do Senhor e, por consequência, passam a representá-lo neste mundo. Apocalipse capítulo 3, verso 12 diz o seguinte: ao vencedor farei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Além disso, eles também recebem o Espírito do Filho. Essa aqui é uma condição possível somente aqueles que foram declarados filhos de Deus. Paulo, em Gálatas capítulo 4, verso 6, deixa isso claro. Por que vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba. E esse Espírito não só está no nosso coração de maneira passiva, mas está ativamente trabalhando. Em Romanos, capítulo 8, Paulo diz quais são as obras do Espírito, né? Ele guia os filhos de Deus, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ainda mais, ele lhes dá segurança, a gente vai considerar também a segurança daqui a pouco. Mas diz o texto, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas o de adoção, que o espírito tinha que estar com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo, o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. E por último, ele testifica, ele garante a salvação, o próprio Espírito testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Então, mesmo diante do nosso pecado, o Espírito nos lembra que nós pertencemos à família de Deus. Ele testifica, dá certeza ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus e, consequentemente, dá certeza acerca da nossa salvação em Jesus Cristo. Em outra ocasião, lá em Efésios também, nos versos 13 e 14, Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa e que esse é o penhor da nossa herança. Isto é, o Espírito que nós recebemos é a garantia da nossa redenção. Por consequência natural desta relação filial, familiar, de ter Deus como um pai, nós sabemos que estamos sob o cuidado e dispensações paternais do Senhor. Deus cuida especialmente dos seus. Nós temos dois textos aqui, Salmo 103, verso 13. Nós vamos ler esse e o outro. Eu vou apenas mencionar. Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O texto seria Mateus 6,32, texto que diz que nós não precisamos nos preocupar com o dia do amanhã, porque o nosso Pai Celeste sabe que nós precisamos destas coisas e vai nos prover essas coisas que são mencionadas ali no texto bíblico. Então, Deus, em sua relação paternal para conosco, cuida de nós de maneira especial. Um cuidado que também é manifestado na adversidade. De novo, o livro dos Salmos, agora o Salmo 4, no verso 3, Davi diz: Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo. Ele está refletindo aqui os privilégios dessa doutrina da adoção. Deus atende os clamores dos seus filhos e está com seus ouvidos atentos. Ademais, meus irmãos, este cuidado paternal de Deus também significa que Deus nos disciplina. Deus nos disciplina. Deus nos guia, Deus nos sustenta, como vimos, como o Pai amoroso que é, mas Ele também nos disciplina. Hebreus 12, versos 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Com disciplina que perseverais, Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estão sem correção, de que todos se têm tornado participante,
logo sois bastardos e não filhos. Então, a ausência da correção significaria que nós não estamos sob o cuidado paternal de Deus. De tal modo que a disciplina, no seu aspecto positivo, ela é a representação de que nós estamos sob os cuidados de Deus, o nosso Pai. Sendo filhos, nós também recebemos tudo a que um filho tem de direito, as liberdades e privilégios, e como nós já falamos aqui, a oração, sustento especial, enfim, e em especial, o catecismo termina dizendo a herança espiritual que pertence a Cristo se torna também herança dos filhos de Deus. Nós somos, portanto, co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo, co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo. É destacado em Romanos capítulo 8, verso 17, quando Paulo diz: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então, o herdeiro do quê? O que é que nós herdamos? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo se dirige àquela igreja, exortando-a acerca de uma divisão, onde as pessoas se orgulhavam por conquistas físicas e terrenas. Então, ele diz, 1 Coríntios capítulo 3, verso 21 e 22, ele diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo isso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, todas estas coisas, meus irmãos, que Cristo conquistou e das quais ele é soberano Senhor, serão nossas. Nós somos co-herdeiros com Cristo em glória, os legítimos herdeiros dessa terra, como, como nas bem-aventuranças do Senhor Jesus afirma. Para a gente terminar, a doutrina da adoção espiritual, meus irmãos, ela naturalmente nos ensina muito sobre a adoção física. Veja, em perspectiva humana, a adoção passa por uma decisão baseada em características físicas, emocionais, sociais, econômicas. Na perspectiva divina, a nossa adoção é incondicional. Não havia nada em nós que levasse o Senhor a nos chamar para ser parte da sua família. Aliás, nós inclusive poderíamos dizer que havia tudo em nós para que Deus não agisse dessa forma. Mas Deus ainda assim nos adotou a sua família através de Jesus Cristo. Além do mais, nós precisamos entender, meus irmãos, que este mundo caído gera uma série de intercorrências nas relações familiares. Desastres naturais, né? Há algum tempo eu me lembro de ler histórias sobre o terremoto do Haiti, aquele país que esteve à beira do colapso, precisou de ajuda em todos os sentidos, né? Profissionais da área da saúde, alimentos, remédios, voluntários, de habilidades gerais, enfim. Mas uma das grandes necessidades também foi de pessoas dispostas a adotar os inúmeros órfãos que o desastre natural criou. Então a adoção ela não é simplesmente uma ação de compaixão, mas é também uma necessidade de um mundo caído e quebrado pelo pecado. Por fim, como cristãos que nós somos, adotados na família de Deus, nós precisamos sim abrir os olhos para a adoção física. Precisamos trabalhar em prol dos órfãos, adotá-los, servi-los em seus lares temporários, né, os orfanatos, recebê-los e inseri-los bem quando se achegarem em nosso meio, ensiná-los a fé verdadeira, para que um dia eles também sejam adotados da família da fé. Que Deus, assim, os abençoe, meus irmãos, e que saber que vocês são parte da família de Deus, são amados por Deus como filhos verdadeiros, com um amor que não pode ser comparado com nada que conhecemos, né? O grande amor de Deus, como lemos inicialmente, o conforte em dias terríveis, em tribulações, e fortaleça diante dos desafios que o cerca, mas também o constrange a viver uma vida que seja inteiramente para a honra e glória do nosso Pai Celeste, em obediência a Ele que é o nosso Pai. Vamos orar mais uma vez e encerrar o nosso estudo nessa noite. Agradecemos-te, Senhor, pela tua grande misericórdia, o grande amor que nos tem concedido, Senhor, enquanto nosso Pai. Este amor que faz até inimigos serem chamados de filhos. Amor poderoso, Senhor, manifestado no Calvário, quando Cristo Jesus derramou o seu sangue para que fôssemos adotados à família da fé. Te bendizemos, Senhor, por estes privilégios absolutos que recebemos em decorrência dessa ação misericordiosa e graciosa, do ato gracioso do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Desejo aí um bom resto de quarta-feira, uma boa semana. Nos vemos aí no fim de semana. Tchau, tchau.